Vamos lá, pessoal, voltando, vamos lá. Voltando aqui agora para, infelizmente, a nossa terceira parte aqui de Maria da Penha, né? Aula de Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Eu vou tentar acelerar bastante aqui porque tá enrolado o trem aqui. Então, na aula passada, nós paramos no inciso 6, né? Agora vamos para o inciso 6A. Meu Deus do céu. Então vamos lá, inciso 6A. Verificar se o agressor possui registros de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte de arma, né? Aqui no Brasil nós temos duas instituições que vão regularizar isso, que é a Sigma, né, do Poder Militar, e temos a SINAI, né, é a Polícia Federal, né, Secretaria de não sei o que lá, Segurança, não sei o que. E vamos supor, se calibres permitidos, né, para a área civil, a pessoa é um CAC, a pessoa é um instrutor, a pessoa é um vigilante, né? Áreas assim, a pessoa é um policial federal, um policial civil, um guarda municipal. O guarda municipal sentou a porrada na mulher dele. A polícia civil vai acrescentar isso ao inquérito e vai remeter isso à polícia federal, ao SINAI lá. Pessoal, não sei se eu tô falando, não vou nem pesquisar para nós, qualquer coisa pesquisei. E aí a polícia federal, o que vai fazer? Dependendo da situação, na maioria das vezes, vai reter o porte de arma dele, tá? E aí, possivelmente, na instituição, vai ter duas coisas. Ou ele vai poder ter arma só quando tiver de serviço, ou a segunda opção, que é o mais provável, ele vai ser deslocado para um serviço administrativo. Isso para todas as áreas, tá? Inclusive para militar. Eu não estou falando do militar porque a militar, quem é responsável pelos portes de arma dele, Defesa Marinha, Exército, Polícia Militar, Bombeiro, BOP, sei lá, vai ser o Sigma, né? Que é o sistema de arma lá da militar lá. E aí, se for, vai ocorrer do mesmo jeito. Vai falar lá no batalhão, ó, o sargento sentou a porrada na mulher dele. Vai o oficial, vai o superior dele, vai falar, ó, a partir de hoje você me passa sua arma, tá? Você não vai ter mais o porte de arma e também não vai trabalhar armado. Você vai lá pro cupom, né? Vai trabalhar lá recebendo chamada, vai fazer algum outro trabalho administrativo, mas ele não vai trabalhar armado, tá? Justamente para isso, tá? Para muitas vezes o cara na hora da raiva, ele vai armado lá na mulher dele. Vamos supor que o cara sentou a porrada na mulher dele. Aí ela denunciou. Aí ele ficou com mais raiva ainda. Vai lá na casa dela e enche ela de bala. Entende? É isso que o pessoal, nesse inciso aqui, ele tenta inibir. Justamente esse tipo aqui. Inciso 6. Na verdade é o inciso 7, né? Aqui que era o 6. Inciso 7. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público, tá? Remeter no prazo legal, tá? E aí, eu não sei, acho que aquele prazo lá é de 48 horas, tá? No máximo. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter. O que é isso? Vai ter que, né? Ela vai ter que falar lá, ele vai ter que ir escrevendo e ela depois vai ter que assinar, para dizer que o policial não inventou da cabeça dele, né? Então ela vai chegar lá, vai falar, ó, ele me batia, ele me estuprava, ele quebrava minhas coisas. Vai lá, tá o escrivão. Beleza. Aí no final de tudo, não, beleza, registramos aqui o seu boletim aqui. Aí assina aqui. Ela tem que assinar, justamente para depois não chegar na frente do juiz. É verdade que ele te batia, ele te
estuprar, essas coisas, você fala, eu nunca falei isso. Aí a autoridade judicial, né, o juiz vai falar, uai, mas tá aqui no boletim de ocorrência que você falou isso, e eu não falei isso não, foi o policial que colocou isso na cabeça dele. E aí muitas vezes, se não tem nenhuma assinatura, se tiver assinatura, o juiz vai falar, uai, mas e essa sua assinatura aqui, como é que você assinou um trem e não leu? Né? Agora, se não tem a assinatura dela, né, fica difícil, né? Então, o pedido da ofendida deverá ser tomado pela autoridade policial, delegado, e deverá conter, o que ele deverá conter? Qualificação da ofendida e do agredido, né? Qualificação é a identificação, tá, gente? Tem que ter a identificação, é a Maria. Maria quem? Tem um monte de Maria aí. Não, a Maria José Ferreira Pinto, filha do fulano de tal, e mãe de fulano, filha do seu Sebastião e e da dona fulana de tal. E o agressor? Não, o agressor é o Thiago, filho da fulana de tal, entende? Tem que ter todas essas qualificações, essa identificação. Segundo inciso aí, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo, sei lá, qual que é o artigo aqui mesmo, gente? O artigo 12. Então vamos lá. Nome e idade dos dependentes. Então beleza. Ela tem filho? Quantos? Né? Nome, idade, né? Vamos supor, não, eu necessito de ajuda. Vamos supor, a vítima, né? Eu necessito de ajuda com pensão. Eu tenho 3 filhos. Aí, nossa, não, tá ok. Quanto que é seus filhos? Não, eu tenho o Daniel, o José e a Kate. Aí, qual é a idade? O Daniel tem 32, a Kate tem 28 e a outra fulana aí vai fazer 25. Meus amigos, aí já são casados, não precisa de pendência nenhuma. Inciso 3º. Inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 12. Descrição sucinta dos fatos e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Isso aqui acho que não precisa muito. Tem muito o que se falar aqui não. Só a descrever, né, o que dos fatos e a medida que ela solicitou ou não. Inciso 4º. Informar sobre as condições de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravação de deficiência pré-existente. Pré-existente é o seguinte, gente. Vamos supor que ela tinha algum problema na perna dela e aí ele chutou e aí que quebrou. Pô, ela já tinha uma deficiência pré-existente. O cara ainda lascou ainda. Ou vamos supor que uma pessoa é deficiente, né? Vamos supor que o cara, a moça é cadeirante, né? E o cara ainda, por aproveitar ainda porque a moça ainda era cadeirante, não podia fazer nada, aí a querida sentava mais a porrada ainda, tá? Então, ou se tinha algum resultado, veio aparecer alguma deficiência. É como nós falamos no começo da aula aqui. A Maria, ela alega ter levado um tiro do seu esposo, né? Que isso resultou na paralisia, por ela ter ficado deficiente, cadeira de roda, tá? Então todos esses detalhes aqui são importantes, né, para a condenação, né, do sujeito. Porque vamos ter em mente. É claro que uma condenação do cara que deu um tapa numa mulher é diferente da condenação de um cara que deu um tiro em uma mulher e ficou paraplégica, né? Ou você acha que é igual? Claro que não, né? Parágrafo 2. Parágrafo 2 do artigo 12, né? Cadê o artigo, gente? Porque aqui é 12A, 12B. Meu Deus do céu, essa aula vai ter tem que ser umas 10 aulas para acabar essa lei. Vamos lá, parágrafo 12. A autoridade policial deverá anexar os documentos referidos
no inciso 1, referido no inciso 1, está falando isso aqui, ó, né? Qualidade, nome, etc. O boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Aqui não tem muito o que falar não, né, gente? O delegado só tem que pegar todos os dados e acrescentar aí no boletim de ocorrência. Parágrafo 3º. Serão admitidos como os meios de provas os laudos, os prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Também não tem muito o que falar, né? É isso aí. Se por acaso vem alguma questão falando assim, de acordo com a lei Maria da Penha, podemos afirmar que serão admitidos meios de provas, laudos ou prontuários médicos oferecidos por hospitais e postos de saúde, exceto os privados. Negativo, né? Aqui tá falando posto de saúde, seja público ou privado, né? Aqui. Vamos lá para o artigo 12A. Artigo 12A. Os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacia especializada no atendimento à mulher, DEAM, o núcleo investigativo de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Essa lei aqui, uma das coisas que ela veio trazendo isso, é referente a isso, né? Eu não sei se vocês sabem, antigamente não existia esse negócio não. Antigamente delegacia era delegacia só. Com o tempo que o pessoal veio fazendo a distinção, né? Fazendo especializações, delegacias especializadas, né? Para isso. E essa lei é um dos embasamentos da delegacia da mulher. Graças a Deus, olha aqui, gente, tem até 12C. Graças a Deus o 12B foi vetado, mas tem aqui ele foi vetado, mas um dos incisos dele ainda continua, tá? O inciso 3º aqui. Então, o inciso 3º do 12B fala o seguinte: a autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de doméstica e familiar e de seus dependentes. Normal, isso aqui tá falando aqui que a autoridade policial pode requisitar informação de qualquer lugar, do banco, do postinho, tudo que for público, né? Na verdade, eu acho que até privado, mas a lei tá falando que é público. Então, público é público. Artigo 12C, né? Verificar a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convívio com a ofendida. Isso aqui, preste atenção. Ele está falando o seguinte, que depois de constatado ali, e para constatar, gente, é só a palavra da vítima, né? A mulher falou, ele me bateu, é isso. Então, quem que vai poder afastar? É como eu falei lá no começo, muita gente fala que só o juiz dá a medida protetiva, essas coisas assim. Não é não. Então vamos ver aqui quem que pode dar essa medida protetiva, né? E quem pode afastar do lar ou local de convívio o agressor. Inciso 1º, tá falando o seguinte: pela autoridade judicial. Quem é a autoridade judicial? O juiz. Manda tudo, manda e desmanda. Segundo lugar, quem pode mandar? Delegado de polícia. Quando o município não for sede de comarca. Fica esperto nisso, porque é nesses detalhezinhos que a banca vai te pegar. Vai falar assim, de acordo com não sei o que, afastamento do lar pode ser pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia e pelo policial. Muitas vezes essa questão pode até estar certa, tá? Mas o certo mesmo, porque ela tem possibilidade de ser anulada, mas o certo mesmo é ele falar assim, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Vamos supor, aqui em Goiânia, amiga, aqui tem tribunal de tudo quanto é coisa. Toda hora ali eu passo do nada tem um prédiozão, o que é isso? É o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Aí passa ali tem outro tribunal, o que é isso? É sede de tribunal. Então você pode ter certeza que aqui
Não que tem, porque tem vários tribunais vai ter isso, né? Mas geralmente capital vai ter. Então vamos supor, aqui na capital, possivelmente vai ter algum juiz de plantão, tá? Então possivelmente o policial, o delegado, ele vai submeter isso à comarca, ao juiz de plantão. Se não tiver juiz de plantão, aí o delegado pode emitir de imediato a medida protetiva. Falar, ó, filho, procura outro lugar para você dormir, que hoje não vai dormir aqui não, tá? E vamos supor que o cara tá lá, vamos supor, no chique, tá lá no município lá, não é nem município, é vila, lá nos Cafundé da Bahia, aí que não tem nem delegacia, né? Então vamos supor, nesse caso aí vai fazer o que? O policial, quando o município não for sede de comarca e não haver delegacia disponível no momento da denúncia, que pode ter muitas vezes o município pode ter delegacia sim, tá, gente? Mas não tem delegacia de plantão, tá? Tem delegacia aí que o cara abre 11, quer dizer, abre 8, segue o horário normal, o horário comercial. Então, se o cara aconteceu 3 da manhã, não tem delegacia aberta, então nesse caso é o policial mesmo que vai falar. E vamos supor que outro caso, tá? Vamos supor que a delegacia não tem juiz. Aí gostou do meu chiado, porque até mais chique. Não tem juiz, não tem delegado, não tem policial. Só tem 2 guardinhas das ECM que anda de moto, que o município é tão pobre que não tem nem dinheiro para comprar uma viatura. O que vai acontecer? Eles podem ou não? Porque até o momento aqui a lei está falando que policial, de acordo com o entendimento, pessoal, pode sim, tá? A ZCM, ela vai ter poder de polícia nesse caso para mandar o cidadão procurar outro canto. Falar, ó, cidadão, procura outro canto aí, porque hoje não vai dar para você dormir aqui não. Eu quero ver quem vai fazer. Então, paga para ver, então, né? Mas aí, nesse caso aí, se a questão vem falando que se o guarda municipal tem autoridade para mandar, né, o cidadão dar medida protetiva para o cidadão afastamento do lar, ele tem sim, porque ele tá também agora, ele tá estipulado lá no RAU dos artigos 144 da Constituição Federal, tá? Antigamente, essa é uma lei de 2006, né, claro. Essa do guarda municipal, se não me engano, é de agora de 2025, ou seja, quase 20 anos depois. Então o guarda municipal tem sim. Era isso que eu queria falar nessa parada aqui. Primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo fala o seguinte, que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, aqui no caso é pelo delegado e pelo policial, né? Deste artigo, o juiz terá comunicação no prazo máximo de quanto? De 24 horas, tá? E decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, dado ciência ao Ministério Público comitantemente. Comitantemente é automaticamente, tá? Imediatamente. No mesmo momento que faz a da comunicação, comitantemente. Por que, gente? Primeiro, não é porque a mulher pediu medida protetiva que vai se manter. Então, às vezes, vai ver que o cara é inocente, não tem nada a ver. E outra, diz que aqui o prazo máximo para eles avisar o juiz é 24 horas. Isso já é comum, né? Porque o pessoal tem audiência de custódia, é muito comum. E o juiz terá igual período, tá? Vai que os caras avisam o juiz na sexta-feira, 5 horas da tarde. O cara, puta que pariu, cara. Se você quiser aproveitar o sabadão aqui, não. Aí vai ter que demandar essa questão, né? Na vida real, gente, na prática eu não sei como funciona, né? Porque na teoria tá aqui, bonito. Na prática eu não sei, né? Porque teoria, vamos supor, na teoria o Código de Trânsito fala que todo mundo deve atravessar somente em faixa de pedestre. Que quem atravessar fora de faixa de pedestre leva multa. Meu amigo, acho que 90% dos municípios nem faixa de pedestre não tem no Brasil. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, tá falando isso aqui, nós precisamos da teoria, porque isso aqui é que nós vamos usar na prova. Parágrafo 2. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência não ser concedida
liberdade provisória ao preso. Ah, tá. Eu li errado aqui. Vou ler de novo. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Ou seja, se vê que o cara é perigoso ali, né? Ou muitas vezes desrespeitou outra medida protetiva, vai ficar preso mesmo, tá? Vamos supor que o cara tá na audiência de custódia, o cara fala: eu sou vida louco mesmo, eu vou matar mesmo, vou matar ela, vou matar a irmã dela, aquela safada que me dedurou, sabe? Nesses casos aí o cara vai ficar preso mesmo, porque o cara se vê que nem com medida protetiva vai funcionar. Então vai ficar guardadinho lá, seguro, tá? Pessoal, vamos passar aqui mais um pouco aqui, ver se esse negócio anda aqui. Você vê quantos minutos nós já fizemos. 20 minutos, vamos lá. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento, à execução das causas civis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicação às normas do Código de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecimento nesta lei. Então, dependendo da situação, né, pode aplicar outra legislação, não é porque não tem nessa legislação aqui que não pode aplicar nas outras. Vamos supor, aconteceu algum outro crime que envolveu o idoso. Ah, mas me aplicou a Maria da Penha não fala de idoso. Não, mas tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, tem as outras leis extraordinárias vigentes. Temos o Código de Processo Penal, temos o Código de Processo Civil, Código Penal, na verdade, e o Código de Processo Penal, que são distintos. Então tem tudo isso, né? Então não é porque tudo não está abordado nessa lei que não conflitarem com ela, né? Que não vai ser submetido. Artigo 13. Vamos lá, gostei, vamos pular. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e no território e pelos estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Interessante, aqui ele não falou municípios. Eu acho que como essas questões de juizados, né, é uma coisa que vai bastante dinheiro, acho que só o pessoal que é um pouco maior, né, pode fazer. Então, ele falou aqui em União, né, que é a federação, o Brasil. Falou o Distrito Federal, que é tipo como se fosse um estado, só que, né, chamado de Distrito Federal. E nos territórios federal eu não entendi isso aqui, no Distrito Federal e nos territórios. É a mesma coisa de União. E pelos estados, né, para o processo tal. Então é isso aí. Todos podem criar aí juizados de violência. Juizados é a especialização ali, tá? Nos tribunais, etc. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horários noturnos, conforme dispuserem as normas de organização jurídica. Então, tem uma questão, tá, gente? Dependendo da situação ali, tem certas coisas que não podem se fazer durante a noite, tá? Eu não sei se a audiência de custódia pode se fazer à noite. Se eu não me engano, eu acho que não. Mas é como tá falando aqui, se dispuser das normas de organização jurídica. Se lá na corte, lá no tribunal lá, onde está se fazendo isso, é disponível. Então vamos lá, para o artigo 14. Vamos enrolar muito não. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Tem um detalhe aqui que eu vou falar. Vou ler de novo e depois na frente eu vou falar o que é importante. A ofendida tem a opção de propor
A ação de divórcio é a ofendida, não é o delegado não, tá? É só ela que pode falar. Divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza, guarda essa informação que lá na frente eu vou falar. Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos... Exclui o que é? Eles não podem fazer. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, no juizado da mulher, a mulher pode fazer muitas coisas, tá? Denunciar processo, pode propor lá a separação, o divórcio, né? A única coisa que ela não pode resolver é a partilha de bens. A partilha de bens é na esfera civil, tá? Então vamos supor que ela fala, não, eu quero também, eu quero a metade da casa, eu quero a metade da fazenda. Opa, isso é uma questão de esfera civil, tá? Isso aí, a questão não é da competência não é do juizado de violência doméstica. Eles podem fazer quase tudo, menos essa questão de partilha de bem. Então, se vir na prova lá, é confirmado que, vamos supor, vem aqui no artigo aqui em cima e ele só acrescenta essa informação. Então, a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de bens, de união estável e de partilhas de bens no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá errado, tá? Até mesmo porque no inciso embaixo aqui tá falando que isso é a única coisa que se exclui. Essa é a informação que eu queria passar. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juizado onde estiver. Então, eu não sei se vocês querem que eu fale sobre isso. O que é? Isso aqui é o seguinte, vamos supor, a pessoa, ela mora em Aparecida de Goiânia, o cara mora em Trindade e eles ajuizaram a queixa no município de Goiânia. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, porque, deixa eu colocar aqui no desenho, muita gente que não pode entender. Vamos supor, aqui é Goiânia, aí, aqui outra parte aqui, ó, é Aparecida. Aqui em cima é Senador Canedo. Aqui do lado também é a Trindade. E aí tem municípios que é muito próximo, tá? Então vamos supor, Aparecida, Trindade, Senador, e aqui Goiânia, entende? Então vamos supor que a mulher é daqui e o homem é daqui, mas eles ajuizaram em Goiânia. Aqui está falando o seguinte, aqui está falando que iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou dissolução de união estável, a ação terá preferência no juizado onde estiver. Então, se ele quiser falar, não, manda aqui para Aparecida, não, quero que vá para Trindade. Essas cidades são muito pertas, né? Mas vamos colocar uma distância maior. Vamos dizer que a mulher é de São Paulo e o cara é do Pará, né? Aí ele quer que seja feito lá porque está perto dele e ela quer que tenha sido feito aqui. Vai depender de onde começou o juizamento. Na verdade não vai depender não, mas isso aí eu vou falar mais pra frente aí. 15. É competência por opção da ofendida para os processos civis registrados por esta lei ou juizado. Então aqui, ó. É competência por opção da ofendida para os processos civis regidos por esta lei, os juizados. O que é a preferência dela? Do seu domicílio ou de sua residência. Ou seja, aqui está falando que ela tem preferência, é ela que escolhe, tá? Não é o cara, não. Isso aqui para mim acho que diverge até um pouco desse outro artigo aqui que está aqui em cima, tá? Eu acho que depois eu vou pesquisar um pouquinho melhor. Inclusive eu vou abrir um alerta aí pra você. Pesquisa você sobre isso aí, tá? Porque é nesses detalhezinhos aqui que a banca vai vir. E não tem coisa melhor do que você ir pra prova sabendo que você sabe a lei de cima a baixo, tá?
Aí muitas vezes você vai para a prova sabendo que você sabe quase 100% da lei, mas não tudo. Aí cai uma coisa dessa aqui. Mas o artigo 15 está falando o seguinte, é competência, e aí quem tem preferência de escolher onde que vai ser? É a vítima.